Um miúdo sujo entrou no banco mais exclusivo da cidade. Só quero verificar o meu saldo, sussurrou ele. O banqueiro milionário começou a rir, mas quando o ecrã se iluminou, o seu sorriso congelou para sempre. O sol da manhã refletia-se nas torres de vidro do distrito financeiro de Manhattan, lançando uma luz dourada sobre um mundo que Marcos só tinha visto de fora. Aos 12 anos, ele tinha aprendido que havia dois tipos de pessoas nesta cidade. Aquelas que pertenciam a edifícios como este e aquelas que os limpavam depois de todos os outros irem para casa. Hoje, pela primeira vez na vida, Marcos estava prestes a cruzar essa linha invisível. Os seus tênis, 2 tamanhos acima do seu e colados com fita adesiva, rangiam contra o chão de mármore, enquanto ele empurrava as pesadas portas giratórias do banco privado Blackwell and Associates. A rajada de ar-condicionado atingiu-o como uma parede, tão diferente do calor do verão lá fora, onde ele passara as últimas 3 horas a reunir coragem para entrar. O átrio era diferente de tudo que Marcos já tinha visto. Colunas de mármore se estendiam por 9 metros de altura, sustentando um teto decorado com o que parecia ser ouro verdadeiro. Lustres de cristal, cada um provavelmente valendo mais do que todo um seu bairro, lançavam um brilho quente sobre móveis de couro que pareciam perfeitos demais para realmente se sentar. Tudo cheirava a caro. Uma mistura de flores frescas, madeira polida e algo mais que ele não conseguia identificar. Dinheiro, talvez, sucesso, pertencimento, coisas que ele nunca conhecera. Marcos apertou o envelope gasto no bolso, sentindo a borda do cartão bancário dentro dele. Os seus dedos estavam sujos. Não havia água corrente no seu prédio há 3 dias, e ele estava bem ciente da mancha de sujeira no rosto que tentara, sem sucesso, lavar numa fonte pública naquela manhã. Posso ajudá-lo? A voz veio de uma mulher atrás de uma elegante mesa de recepção. Ela olhava para ele da maneira como as pessoas nesta parte da cidade sempre olhavam para ele, como se ele fosse algo desagradável que tivesse acidentalmente entrado ali vindo da rua. Eu. A voz de Marcos saiu num sussurro. Ele limpou a garganta e tentou novamente. Preciso verificar o meu saldo. As sobrancelhas perfeitamente pintadas da mulher levantaram-se ligeiramente. Lamento, jovem, mas esta é uma instituição bancária privada. Talvez esteja à procura da agência bancária na rua. Tenho uma conta aqui. Marcos interrompeu imediatamente, lamentando o tom desesperado da sua voz. Tenho um cartão. Ele tirou o envelope com as mãos trêmulas, extraindo o cartão preto que havia chegado na sua caixa de correio 6 meses atrás. Ele tinha medo de usá-lo até agora, medo de que fosse algum tipo de erro que o colocaria em apuros. Mas ontem, quando a senhora Chen, da loja da esquina, disse que não poderia mais lhe dar comida a crédito, ele percebeu que não tinha escolha. A expressão da recepcionista mudou de desdém para confusão quando ela olhou para o cartão. Era claramente deste banco. O logótipo correspondia, mas Marcos podia ver que ela estava a ter dificuldade em entender como um miúdo que parecia ter dormido debaixo de uma ponte poderia ter uma conta num dos bancos mais exclusivos de Nova York. Entendo, disse ela lentamente, o seu tom sugerindo que não entendia nada. Bem, terá de falar com um dos nossos gerentes de conta, se puder esperar ali, disse ela apontando para uma área de espera, mas Marcos mal a ouviu. A sua atenção foi capturada pelo homem que atravessava o átrio como se fosse o dono do lugar, o que, de acordo com a placa com o nome na enorme secretária a qual se dirigia, era basicamente o caso. Richard Blackwell. Mesmo Marcos, que não sabia nada sobre bancos, já tinha ouvido falar de Richard Blackwell. O seu rosto estava em outdoors por toda a cidade, sempre com o mesmo sorriso confiante que dizia que ele nunca tinha conhecido um momento de dúvida ou dificuldade em toda a sua vida. Aos 45 anos, era considerado um dos banqueiros privados mais bem-sucedidos do país, gerindo carteiras para celebridades, magnatas da tecnologia e famílias tradicionais que eram ricas desde antes da Revolução Americana. Ele usava um fato que provavelmente custava mais do que a mãe de Marcos ganhava por ano. Os seus sapatos estavam tão perfeitamente engraxados que Marcos podia ver o lustre refletido neles. O seu cabelo prateado estava penteado de uma forma que parecia casual, mas claramente não era. E o seu relógio? Marcos tinha visto relógios de luxo suficientes nas vitrines das lojas para reconhecer um PC Philippe. Poderia ter alimentado todas as crianças do seu prédio por um mês. Richard Blackwell era tudo o que Marcos não era. Poderoso, respeitado, intocável.
E ele estava a olhar diretamente para Marcos com uma expressão de repulsa divertida. Janet, Richard chamou a recepcionista, sua voz ecoando pelo átrio com a autoridade tranquila de alguém que nunca foi ignorado na vida. Há algum motivo para estarmos a permitir que crianças de rua entrem no prédio? Achei que tivéssemos segurança para esse tipo de coisa. As palavras atingiram Marcos como um golpe físico. Ao redor do átrio, outros clientes, todos vestidos com fatos caros e vestidos de grife, viraram-se para olhar. Marcos sentiu o rosto a arder, uma mistura de vergonha e raiva que fez os seus olhos arderem. Senhor, o jovem afirma que tem uma conta, começou Janet. Uma conta. O riso de Richard foi agudo e cruel. Olhe para ele, Janet. Ele tem sujidade no rosto e as suas roupas parecem ter saído de uma lixeira. A única conta com que ele está familiarizado é provavelmente a que os seus pais abriram na loja de bebidas local. Mais risadas ecoaram pelo átrio. Uma mulher com um colar de pérolas cobriu a boca com a mão bem cuidada, os olhos brilhando com um prazer malicioso. Um homem de fato de 3 peças balançou a cabeça, murmurando algo para o seu companheiro sobre a vizinhança estar a deteriorar-se. Marcos queria fugir. Todos os seus instintos gritavam para que ele se virasse, empurrasse aquelas portas giratórias e nunca mais voltasse. Ele tinha sido estúpido ao pensar que poderia pertencer àquele lugar, mesmo que fosse por 5 minutos. Ele tinha sido estúpido ao pensar que um cartão dentro de um envelope poderia mudar alguma coisa sobre quem ele era ou de onde vinha. Mas então ele pensou no rosto apologético da Sr. Pensou no aviso de despejo na sua porta. Pensou na sua irmãzinha, Emma, que lhe perguntara naquela manhã se iriam jantar juntos à noite, e na forma como o seu estômago se revirou quando teve de lhe dizer que não sabia. Pensou na sua mãe. Tenho um cartão, disse Marcos novamente, desta vez em voz mais alta. A sua voz tremia. Mas ele forçou-se a dar um passo à frente para atravessar aquele piso de mármore perfeito em direção à secretária de Richard Blackwell. Só quero verificar o meu saldo. A expressão de Richard mudou de divertida para irritada. Claramente ele esperava que Marcos fugisse a chorar. O fato de aquele miúdo sujo estar realmente a aproximar-se dele parecia ofendê-lo a nível pessoal. Segurança! Gritou Richard, mas levantou a mão quando 2 guardas uniformizados começaram a aproximar-se deles. Uma nova expressão cruzou o seu rosto. Uma que Marcos não conseguia decifrar. Parecia quase curiosidade. Não curiosidade. Algo mais predatório, como um gato que encontrou um rato e decidiu brincar com ele antes de o matar. Na verdade, espera, disse Richard, com um sorriso lento a espalhar-se pelo rosto. Isto pode ser divertido. Ele recostou-se na sua cadeira de couro, cruzando os dedos à sua frente. Vem cá, rapaz, vamos ver essa tua conta. Marcos avançou com as pernas que pareciam prestes a ceder a qualquer momento. Sentia todos os olhos no átrio a observá-lo, a julgá-lo, a considerá-lo inadequado. Os seus 2 grandes tênis pareciam incrivelmente barulhentos contra o mármore. O envelope na sua mão parecia pesar 450 quilos. Quando chegou à secretária de Richard, teve de olhar para cima para encontrar os olhos do banqueiro. Richard continuava a sorrir, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que estava prestes a divertir-se às custas de outra pessoa. Deixe-me adivinhar, disse Richard em voz alta o suficiente para que todos no átrio ouvissem. Você encontrou este cartão no lixo, ou talvez o tenha roubado da caixa de correio de alguém. Isso é um crime federal, você sabe. Eu poderia mandar prendê-lo agora mesmo. Eu não o roubei, disse Marcos, com a voz pouco acima de um sussurro. Chegou ao meu apartamento. O meu nome está nele. O teu nome está nele, repetiu Richard zombeteiramente. E qual seria esse nome? Devo esperar um bebê rico escondido debaixo de toda essa sujeira? Marcos, disse ele. Marcos Chen. Os dedos de Richard voavam pelo teclado. Sua expressão era de paciência exagerada, como um pai a ouvir a história ridícula de uma criança. Marcos Chen, repetiu ele. Bem, vamos ver o que encontramos, está bem? Tenho a certeza de que será fascinante. A digitação parecia não ter fim. Marcos podia ouvir o seu próprio coração a bater forte nos ouvidos. Ao redor do átrio, as pessoas tinham parado até de fingir que estavam ocupadas com os seus próprios assuntos. Estavam todas a observar, à espera de ver este pobre rapaz ser exposto como ladrão, ou mentiroso,
ou o que quer que Richard Blackwell decidisse que ele era. A mão de Marcus foi para o bolso, tocando a única outra coisa que ele sempre carregava. Uma pequena fotografia desgastada da sua mãe. Ela estava a sorrir na foto, antes de adoecer. Na época em que ainda acreditava que ter 3 empregos poderia, de alguma forma, ser suficiente para construir uma vida melhor para os seus filhos. Ela estava errada sobre isso, mas talvez, apenas talvez, ela estivesse certa sobre outra coisa. Os dedos de Richard pararam de digitar. Os seus olhos fixaram-se no ecrã e, por uma fração de segundo, Marcus viu a sua expressão confiante vacilar. Era quase imperceptível, apenas um ligeiro alargamento dos olhos, um pequeno aperto à volta da boca, mas estava lá. Então a máscara profissional voltou ao lugar e o sorriso de Richard ficou ainda mais largo. Bem, bem, disse Richard, com a voz cheia de falsa doçura. Parece que tem mesmo uma conta, Marcus Chen. Que tal? Ele fez uma pausa dramática, aproveitando ao máximo o momento. Senhoras e senhores, parece que temos um cliente genuíno entre nós. A conta mostra um saldo de... Ele parou no meio da frase, os olhos voltando para o ecrã. Desta vez, o lampejo de surpresa durou mais tempo. O seu sorriso congelou no rosto, assumindo um ar ligeiramente tenso. O saldo mostra. Richard tentou novamente, mas a sua voz havia perdido um pouco da sua certeza zombeteira. Marcus observou enquanto o rosto do banqueiro passava por uma série de mudanças rápidas. Confusão, descrença, choque e algo mais. Algo que parecia quase medo. Isso é impossível, sussurrou Richard tão baixinho que apenas Marcus conseguiu ouvir. Isso é absolutamente impossível. Richard Blackwell tinha visto muitas coisas em seus 23 anos de banco privado. Ele tinha visto empreendedores de tecnologia se tornarem bilionários da noite para o dia. Ele viu fortunas antigas desmoronarem e novas surgirem. Ele testemunhou o tipo de riqueza que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. O tipo que existia em uma realidade completamente diferente do mundo, onde pessoas normais se preocupavam com aluguel e compras de supermercado. Mas ele nunca, nenhuma vez em toda a sua carreira, viu algo como o que estava sendo exibido na sua tela. O número não fazia sentido. Não podia ser real. Devia ser uma falha no sistema, algum tipo de erro que seria corrigido assim que o departamento de TI percebesse. Porque não havia absolutamente nenhuma possibilidade de aquele miúdo sujo à sua frente, aquela criança que parecia não ter uma refeição decente há semanas, ter aquele tipo de dinheiro numa conta. Parece haver um problema técnico, disse Richard com cuidado, mantendo a sua máscara profissional apesar do caos na sua mente. O sistema está a mostrar. Bem, está claramente a exibir informações incorretas. O que diz? Perguntou Marcus com voz baixa e incerta. Richard olhou para o rapaz. Olhou para ele pela primeira vez. A sujidade no seu rosto não era apenas manchas de brincar na rua. Era o tipo de sujidade que se acumulava quando não se tinha acesso confiável à água limpa. As suas roupas não eram apenas velhas ou fora de moda. Estavam literalmente a desfazer-se, mantidas juntas com remendos visíveis. A fita adesiva nos sapatos não era uma questão de moda, nem mesmo uma solução temporária. Era uma solução permanente para um problema que não podia ser resolvido de outra forma. Esta era uma criança que vivia em pobreza real. O tipo de pobreza da qual Richard passou toda a sua vida isolado. O tipo que talvez tivesse visto em documentários, mas nunca teve de enfrentar pessoalmente. E de acordo com o ecrã à sua frente, essa criança tinha um saldo bancário de 47 milhões de dólares. Janet, chamou Richard, tentando manter a voz firme. Pode vir aqui um momento, por favor? A recepcionista correu, os saltos a baterem no mármore. Sim, Sr. Blackwell. Preciso que verifique uma coisa no seu terminal. Procure a conta de Marcus Chen. Ele soletrou o número da conta. Observando o rosto dela com atenção, os dedos de Janet moviam-se pelo teclado com eficiência experiente. Richard viu o momento exato em que ela encontrou a conta. Os olhos dela arregalaram-se e toda a cor desapareceu do rosto. Senhor, sussurrou ela, inclinando-se para perto para que só ele pudesse ouvir. O saldo aparece. Eu sei o que aparece. Richard interrompeu-a. A questão é se você está a ver a mesma coisa que eu ou se isso é isolado no meu terminal. É a mesma coisa, confirmou Janet com a voz ligeiramente trêmula. 47,3 milhões de dólares.
O último depósito foi há 6 meses. Sem levantamentos, sem qualquer tipo de atividade desde que a conta foi aberta. A mente de Richard estava a mil. Devia ser algum tipo de operação de lavagem de dinheiro. Ou talvez a conta pertencesse aos pais do miúdo e eles fossem criminosos que tinham aberto a conta em nome do filho para esconder bens. Tinha de ser isso. Não havia outra explicação lógica. Marcos, disse Richard com um tom mais sério, preciso que seja muito honesto comigo. Onde conseguiu este cartão? Chegou pelo correio, disse Marcos. Há 6 meses. Havia uma carta junto. Uma carta de quem? Da minha mãe. A voz de Marcos falhou ligeiramente na última palavra. Antes de ela morrer, o átrio, que estava cheio de sussurros curiosos, ficou subitamente em silêncio. Richard sentiu algo desconfortável no peito. Algo que poderia ter sido vergonha, embora ele rapidamente tenha afastado esse sentimento. Entendo, disse Richard com cuidado. E a sua mãe era faxineira, disse Marcos, levantando ligeiramente o queixo em desafio à vergonha que Richard claramente esperava que ele sentisse. Ela tinha 3 empregos, às vezes 4. Ela limpava escritórios à noite, trabalhava numa lavandaria durante o dia e fazia tudo o que mais pudesse encontrar. Isso fazia ainda menos sentido. Uma faxineira com 47 milhões de dólares. A menos que, Marcos, seja possível que a sua mãe estivesse envolvida em algo ilegal? Richard perguntou, tentando soar diplomático em vez de acusatório. Às vezes, pessoas em situações financeiras difíceis fazem escolhas que a minha mãe não era uma criminosa, disse Marcos bruscamente, com mais força do que havia demonstrado desde que entrou no prédio. Ela era a melhor pessoa que eu conheci. Trabalhou até a exaustão para tentar dar a mim e à minha irmã uma vida melhor. Richard percebeu que os outros clientes no átrio estavam a ficar desconfortáveis. A mulher com o colar de pérolas que estava a rir antes agora olhava para os sapatos. O homem de fato de 3 peças virou-se, de repente muito interessado no telemóvel. Claro, disse Richard suavemente. Não quis sugerir nada. Olhe, por que não levamos esta conversa para um lugar mais privado? Janet, pode acompanhar o Sr. Chain até a sala de conferências B? Na verdade, interrompeu uma nova voz, eu assumo a partir daqui. Richard olhou para cima e viu James Morrison, um dos gerentes de contas sênior do banco, atravessando o átrio a passos largos. James tinha 63 anos, trabalhava no banco há mais de 30 anos e tinha a reputação de ser extremamente competente e completamente indiferente às habituais encenações de Richard. James, estou a tratar disto, disse Richard, tentando soar autoritário. Não, Richard, está a fazer uma cena, respondeu James calmamente. E está prestes a cometer um erro muito grave. Ele virou-se para Marcos com uma expressão que era realmente gentil. A primeira expressão gentil que o rapaz tinha visto desde que entrou no edifício. Olá, Marcos. O meu nome é James Morrison. Importa-se de vir comigo? Podemos resolver tudo isto num ambiente mais confortável. Marcos olhou para os 2 homens, claramente sem saber em quem confiar. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Enquanto James levava Marcus em direção aos elevadores, Richard sentiu o seu controlo da situação a escapar-lhe. Ele levantou-se rapidamente. James, acho mesmo que devo estar presente. Já fizeste o suficiente, disse James sem olhar para trás. Fica aqui e atende os teus outros clientes. Eu trato disto. Richard observou impotente enquanto James e Marcus desapareciam no elevador. À sua volta, o átrio continuava em silêncio. Todos tinham testemunhado a sua humilhação de um rapaz de 12 anos. Um rapaz de 12 anos que aparentemente tinha mais dinheiro do que a maioria dos clientes habituais de Richard. Ele sentou-se novamente à sua secretária, tentando recuperar a compostura, mas podia sentir os olhares, podia sentir o julgamento. Pela primeira vez em anos, Richard Blackwell sentiu algo que pensava ter deixado para trás na infância. Vergonha. No andar de cima, numa confortável sala de conferências com iluminação suave e móveis que realmente pareciam convidativos, James Morrison estava a fazer Marcos sentir algo que ele não sentia desde que entrou no banco. Segurança. Primeiro o mais importante, disse James, servindo Marcos um copo de água de uma jarra sobre a mesa. Tens fome? Posso pedir para alguém trazer comida. O estômago de Marcos roncou audivelmente respondendo à pergunta. Ele acenou com a cabeça, envergonhado. James pegou o telefone e pediu sanduíches, frutas e biscoitos. O suficiente para 3 pessoas, especificou ele, embora houvesse apenas 2 na sala.
Quando desligou, sentou-se na cadeira em frente a Marcos com um sorriso gentil. Melhor, perguntou ele. Por que está a ser gentil comigo? Perguntou Marcos com desconfiança. Todos os outros aqui olham para mim como se eu fosse lixo. Porque, ao contrário de Richard Blackwell, eu realmente me lembro de como é não ter nada, disse James simplesmente. Cresci no Bronx nos anos 60. O meu pai era motorista de autocarro. A minha mãe limpava casas. Fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade e só consegui isso por causa de bolsas de estudo e de ter 3 empregos. Marcos estudou o rosto de James procurando sinais de engano, mas os olhos do homem mais velho eram sinceros. Agora, disse James pegando num tablet, vamos falar sobre a sua conta. Eu abri o arquivo e devo dizer que é bastante notável. A conta foi aberta há 6 meses pela sua mãe, correto? Acho que sim, disse Marcos. Ela nunca me contou sobre isso. Eu só recebi o cartão e uma carta pelo correio depois que ela... Ele não conseguiu terminar a frase. Posso ver a carta? Perguntou James gentilmente. Marcos tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Tinha sido lido e relido tantas vezes que os vincos estavam a começar a rasgar. Entregou-o a James com os dedos trêmulos. James desdobrou a carta cuidadosamente e começou a ler. À medida que os seus olhos percorriam a página, a sua expressão mudou de curiosidade profissional para profunda emoção. Quando terminou, teve de limpar a garganta antes de falar. Marcos, disse ele suavemente, a sua mãe era uma mulher extraordinária. Pode dizer-me o que é esse dinheiro? Perguntou Marcos. Não entendo de onde veio. Nunca tivemos dinheiro. Mal conseguíamos pagar o aluguel. A minha mãe trabalhava o tempo todo, mas estávamos sempre sem dinheiro. James olhou para os detalhes da conta no seu tablet, depois voltou a olhar para a carta e em seguida para Marcos. Quando falou, a sua voz estava carregada de emoção. Há 6 meses, a sua mãe veio a este banco. Ela não entrou pela entrada principal. Ela usou a entrada de serviço porque trabalhava aqui como parte de uma equipe de limpeza, mas conseguiu marcar uma reunião com um dos nossos gerentes de conta mais novos, alguém que estava disposto a ouvir a sua história. Que história? Marcos inclinou-se para a frente. A tua mãe poupava dinheiro há anos. Cada dólar extra que ganhava ia para uma caixa de sapatos debaixo da cama. Ela disse ao nosso gestor de contas que sabia que estava doente, que os médicos lhe tinham dito que não tinha muito tempo e que queria garantir que tu e a tua irmã ficariam bem cuidados. Marcos sentiu lágrimas a brotar nos olhos, mas nós éramos tão pobres. Como é que ela conseguiu poupar tanto? Ela não poupou, disse James gentilmente. O dinheiro na tua conta não é de poupanças, Marcos. É de uma apólice de seguro de vida. Seguro de vida? A voz de Marcos era quase um sussurro. James acenou com a cabeça. A tua mãe pagava uma apólice de seguro de vida há mais de 10 anos. Pequenos pagamentos, provavelmente 20 ou 30 dólares por mês, que ela de alguma forma conseguia juntar, mesmo quando não tinham dinheiro suficiente para comer. A apólice tinha um valor de 50 milhões de dólares. O número era tão grande que Marcos nem conseguia processá-lo. 50 milhões de dólares. Não era real. Não podia ser real. Mas há mais. James continuou. A tua mãe foi muito específica sobre como queria que o dinheiro fosse gerido. Ela criou um fundo com condições muito específicas. O dinheiro é teu, mas está protegido. Não podes aceder ao valor total até teres 25 anos. Até lá, você terá acesso a uma mesada mensal mais do que suficiente para cobrir todas as suas despesas. Moradia, alimentação, educação, tudo o que você precisar. Marcos olhou para James, incapaz de falar. A sua mãe. A sua mãe, que trabalhava até a exaustão, que usava as mesmas 3 roupas há 5 anos, que às vezes ficava sem comer para que ele e Emma pudessem jantar, de alguma forma conseguiu deixar milhões de dólares para eles. Por que é que ela não me contou? Marcos finalmente conseguiu perguntar. De acordo com a carta dela, disse James, tocando suavemente no papel gasto. Ela não queria que soubesses que estava a morrer. Não queria que as tuas últimas memórias dela fossem cheias de tristeza e medo. Queria que te lembrasses dela como forte, capaz de cuidar de ti, mesmo depois de partir. Uma batida na porta interrompeu-os. Uma jovem entrou com uma bandeja de comida. Ela colocou-a sobre a mesa, deu um sorriso gentil para Marcos e saiu. Coma, James encorajou. Temos mais coisas para discutir, mas você precisa comer primeiro.
Marcus pegou um sanduíche e comeu como se não visse comida há dias, o que não estava longe da verdade. Enquanto ele comia, James explicou mais sobre a conta, sobre o fundo fiduciário, sobre como Marcus precisaria de um tutor legal para ajudar a administrar as coisas até ficar mais velho. E a minha irmã? Perguntou Marcus entre uma garfada e outra. Emma, ela tem apenas 8 anos. Isso pode ajudá-la também? O fundo fiduciário cobre vocês dois, assegurou James. A sua mãe se certificou disso. Emma está incluída em todas as disposições. Marcus terminou 2 sanduíches e estava a começar o terceiro, quando o telemóvel de James vibrou. Ele olhou para ele e franziu a testa. Parece que Richard tem feito ligações, disse James. Ele está muito preocupado com a legitimidade da sua conta. Ele está a sugerir que precisamos envolver as autoridades federais. Alega que isso pode ser lavagem de dinheiro ou fraude. Marcus sentiu o pânico a subir no peito. Mas não é a minha mãe. Eu sei, disse James com firmeza. E eu tenho toda a documentação para provar isso. A companhia de seguros, os documentos fiduciários, tudo é completamente legítimo e legal. Richard está apenas bem. Richard está a ter dificuldade em aceitar que estava errado. Ele odeia-me, disse Marcus baixinho. Ele não odeia-te, corrigiu James. Ele odeia ser feito de tolo. Há uma diferença. Richard Blackwell construiu toda a sua carreira sendo a pessoa mais inteligente da sala, sendo capaz de ler as pessoas em situações instantaneamente. Tu desafiaste isso. Entraste no banco dele parecendo alguém que ele poderia dispensar, alguém que ele poderia ridicularizar para entreter os seus clientes ricos, e acabaste por ser um dos clientes mais ricos do edifício. Não sou rico, protestou Marcos. Sou apenas eu. Você é um menino de 12 anos com um fundo fiduciário de os 47 milhões de dólares, disse James com um sorriso gentil. Isso faz de você muito rico, quer você sinta isso ou não. Marcos olhou para as suas roupas sujas, os seus sapatos colados com fita adesiva, as suas mãos que ainda estavam sujas, por mais que ele tentasse limpá-las. Não me sinto rico. Dá tempo ao tempo, disse James. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer a seguir. Richard Blackwell não estava habituado a estar errado. No seu mundo cuidadosamente construído, estava sempre 3 passos à frente, sempre no controlo, sempre aquele que determinava como as situações se desenrolariam. Mas, enquanto estava sentado à sua secretária no átrio, observando clientes curiosos fingirem que não estavam a olhar para ele, sentiu algo que não experimentava há décadas. Uma incerteza genuína. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de James. Sala de conferências B agora. E Richard, deixe o seu ego à porta. Richard cerrou os dentes. James Morrison sempre fora um espinho no seu lado. Uma lembrança de que o sucesso na banca não exigia a vantagem implacável que Richard cultivara tão cuidadosamente. James teve sucesso através da gentileza, através de relações genuínas com os clientes, através de realmente se preocupar com as pessoas cujo dinheiro ele geria. Era uma abordagem que Richard sempre considerou fraca, ineficiente, ultrapassada. Mas James também nunca cometeu um erro como o que Richard acabara de cometer. A viagem de elevador até o 14º andar pareceu mais longa do que o habitual. Richard verificou o seu reflexo nas portas de aço polido, ajeitando a gravata, alisando o cabelo. A armadura da perfeição que sempre o protegera. Exceto que hoje, essa armadura rachou e ele não sabia como repará-la. Quando entrou na sala de conferências B, a cena que o recebeu foi tão inesperada que ele parou na porta. Marcos estava sentado à mesa, comendo um sanduíche com o tipo de fome desesperada que revelava muitas refeições perdidas. O seu rosto estava mais limpo agora. Alguém lhe tinha dado toalhetes úmidos, aparentemente. E sob a luz melhor da sala de conferências, Richard pôde ver detalhes que não tinha percebido antes. O rapaz tinha claramente os olhos da mãe, grandes, escuros e expressivos, que continham demasiada tristeza para alguém tão jovem. As suas mãos, embora pequenas, mostravam calos que sugeriam que ele tinha trabalhado, assumindo responsabilidades adultas muito cedo. James estava sentado em frente a Marcus e Ben, e entre eles, sobre a mesa, estavam documentos, muitos documentos. Richard, disse James num tom neutro, mas firme. Obrigado por se juntar a nós. Por favor, sente-se. Richard sentou-se, sentindo-se estranhamente como se fosse ele quem estivesse a ser avaliado.
e não o contrário. Marcos olhou para ele, depois rapidamente desviou o olhar, concentrando-se intensamente na sua sanduíche. Revi toda a documentação relativa à conta do Marcos, começou James, deslizando uma pasta pela mesa até Richard. Tudo é completamente legítimo. O dinheiro vem de uma apólice de seguro de vida que a mãe dele, Linda Chen, pagava há mais de 10 anos. A apólice foi paga há 6 meses após a morte dela. Todos os impostos devidos foram pagos. Todos os requisitos legais foram cumpridos. Não se trata de fraude, lavagem de dinheiro ou qualquer outra atividade ilegal. Richard abriu a pasta e começou a ler. A cada página sentia a sua certeza desmoronar-se ainda mais. Não se tratava de nenhuma atividade criminosa. Era uma mãe que amava tanto os seus filhos que sacrificou tudo, literalmente tudo, para garantir que eles fossem cuidados depois que ela partisse. Linda Chen trabalhava como faxineira em vários prédios comerciais em Manhattan. Continuou James, incluindo este, na verdade. Ela provavelmente limpou esta mesma sala dezenas de vezes. Richard sentiu algo frio no estômago. Pensou em todas as noites em que trabalhou até tarde, deixando a bagunça para a equipe de limpeza resolver, copos de café deixados nas secretárias, papéis espalhados descuidadamente. Será que a mãe de Marcos era uma das pessoas invisíveis que limpava a sua bagunça? Será que ele alguma vez a notou? Ela trabalhava 60, 70 horas por semana em 3 empregos, continuou James. Às vezes mais. Cada dólar que sobrava ia para os filhos ou para esta apólice de seguro. De acordo com os registros da seguradora, ela nunca deixou de fazer um único pagamento. Nem uma vez em 10 anos. Mesmo quando James fez uma pausa para verificar as suas notas. Mesmo quando ela ficou hospitalizada por 3 dias com pneumonia há 4 anos, ela fez o pagamento em dia. Marcos tinha parado de comer. As suas mãos estavam cerradas no colo e Richard podia ver lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. A apólice que ela escolheu foi especificamente concebida para aumentar de valor ao longo do tempo, explicou James. Começou pequena, mas com juros compostos e os seus pagamentos consistentes, cresceu substancialmente. Ela estruturou tudo através de um fundo para proteger os filhos. Marcos e a sua irmã Emma não podem aceder ao valor total até Marcos completar 25 anos, mas têm acesso a uma mesada mensal que cobre todas as suas necessidades. Habitação, alimentação, educação, cuidados médicos, tudo. Richard olhou para os números. A mesada mensal era de uns $15.000, mais do que suficiente para 2 crianças viverem confortavelmente, frequentarem boas escolas, terem oportunidades, mas não tanto a ponto de ser desperdiçada ou mal administrada rapidamente. Ela pensou em tudo, disse James suavemente, até nos mínimos detalhes. Ela até incluiu provisões específicas para a educação de Emma. As mensalidades da faculdade são pagas antecipadamente por meio de um fundo separado. E há aumentos anuais incorporados na pensão para compensar a inflação e as necessidades em mudança à medida que as crianças crescem. Como é que ela sabia como organizar tudo isto? Richard ouviu-se perguntar. Isto é um planeamento patrimonial sofisticado. A maioria dos clientes ricos não estrutura os seus fundos tão bem. Ela pesquisou, disse Marcos baixinho. Era a primeira vez que ele falava desde que Richard entrou na sala. Lembro-me dela ficar até tarde na biblioteca. Ela disse que estava a fazer cursos online para melhorar o seu inglês, mas a sua voz falhou. Ela estava a planear isto. Ela estava a planear como cuidar de nós quando ela não estivesse mais aqui. Richard olhou para esta criança, este rapaz que ele ridicularizou e humilhou na frente de um saguão cheio de pessoas, e sentiu algo que ele conseguiu evitar sentir durante a maior parte da sua vida adulta. Vergonha genuína. A carta que ela deixou para Marcus explica tudo, disse James, pegando o pedaço de papel gasto. Quer que eu leia ou... Marcus acenou com a cabeça, enxugando os olhos. Ele deveria saber. Todos deveriam saber que tipo de pessoa a minha mãe era. James limpou a garganta e começou a ler. Meu querido Marcus, se estás a ler isto, significa que eu parti. E sinto muito por não poder ficar mais tempo. Peço desculpa por todos os aniversários que vou perder, todas as formaturas que não vou ver, todos os momentos da tua vida que não vou poder partilhar. Mas preciso que saibas uma coisa importante. Não me arrependo da vida que vivi. As pessoas vão olhar para o que fiz,
trabalhar em vários empregos, estar sempre cansada, não poder comprar coisas boas, e vão pensar que falhei. Vão pensar que eu deveria ter feito algo diferente, sido alguém diferente, mas Marcos, eu era exatamente quem precisava de ser. Eu era tua mãe e mãe da Emma. E esse foi o trabalho mais importante que já tive. Este dinheiro não é um pedido de desculpas por não ter sido rica enquanto estava viva. É uma promessa. Uma promessa de que tu e a Emma terão oportunidades que eu nunca tive. Que tu poderás escolher o que queres ser em vez de simplesmente aceitar qualquer trabalho que encontrares. Que tu poderás sonhar sem te preocupares em como pagar o aluguer. Mas Marcos, e esta é a parte mais importante, o dinheiro não te torna melhor do que ninguém. Não te torna mais inteligente, mais gentil ou mais digno de respeito. O mundo vai tratar-te de forma diferente agora. E precisas de te lembrar que as pessoas que te tratam bem porque és rico são as mesmas que te teriam tratado mal se fosses pobre. Seja gentil com as pessoas que têm trabalhos árduos. Lembra-te de que eu era uma dessas pessoas. Lembra-te de que cada pessoa da limpeza, cada caixa, cada trabalhador que encontras é mãe, pai ou filho de alguém. Todos eles têm sonhos. Todos eles têm valor. Dinheiro é apenas dinheiro. O que importa é o que fazes com ele. Cuida da tua irmã, estuda muito, constrói uma boa vida e, o mais importante, ser feliz. É tudo o que sempre quis para ti, que fosses feliz. Amo-te mais do que todas as estrelas no céu, mais do que todas as palavras em todos os livros já escritos. Para sempre tua mãe, Linda Chen. O silêncio que se seguiu foi profundo. James cuidadosamente dobrou a carta e a devolveu a Marcus, que a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, o que Richard percebeu que era. Sinto muito, Richard ouviu-se dizer. As palavras soaram estranhas em sua boca, pouco habituais. Marcus, sinto muito por como te tratei lá embaixo. Marcus olhou para ele com aqueles dois olhos velhos. Estás arrependido porque estavas errado sobre o dinheiro ou porque foste mal com um miúdo que não merecia isso? A pergunta foi direta ao cerne da questão. Richard queria dizer que estava arrependido pelas razões certas, mas a resposta honesta era mais complicada. Ele estava arrependido porque tinha sido exposto como errado na frente dos seus clientes. Ele estava arrependido porque isso prejudicaria a sua reputação. Ele estava arrependido porque era desconfortável confrontar a sua própria crueldade. Mas, olhando para Marcos agora, vendo-o realmente pela primeira vez, Richard sentiu algo mais a mexer-se. Uma pequena voz que se lembrava de ser jovem, lembrava-se da sua própria mãe, que tinha 2 empregos para colocar comida na mesa antes que o negócio do seu pai finalmente decolasse. Uma voz que ele ignorava há tanto tempo que quase se esqueceu que existia. Ambas as coisas, admitiu Richard. Sinto muito pelas 2 razões, e sei que isso não é suficiente, mas é a verdade. Marcos o estudou por um longo momento. Depois acenou com a cabeça lentamente. Não era perdão. Richard não esperava perdão, mas era reconhecimento. Então, o que acontece agora? Perguntou Marcos, olhando para os 2 homens. Agora, disse James, vamos tratar de tudo. Vais precisar de um tutor legal até aos 18 anos. Tens família? Marcos abanou a cabeça. Só a Emma. A nossa mãe era filha única e o nosso pai... Ele calou-se. Não temos ninguém. Então, trabalharemos com os serviços sociais para garantir que você e Emma tenham os cuidados adequados, disse James. Mas o fundo fornece financiamento para a remuneração do tutor, então devemos conseguir encontrar alguém bom, alguém que sua mãe teria aprovado. Também precisaremos tirar você da sua situação atual de moradia imediatamente. Richard se viu dizendo isso, e Marcos e James olharam para ele surpresos. O quê? O menino é um dos nossos clientes mais valiosos. Temos a responsabilidade de garantir o seu bem-estar. Não era totalmente altruísta. Richard já estava a pensar em como essa história poderia ser interpretada, como um arco de redenção poderia realmente beneficiar a sua reputação. Mas também não era totalmente egoísta. Pela primeira vez em muito tempo, Richard Blackwell estava a considerar as necessidades de outra pessoa antes das suas. Há um prédio residencial a 2 quarteirões daqui, continuou Richard. Apartamentos de luxo, segurança total, excelentes escolas nas proximidades. O banco é proprietário de várias unidades. Posso preparar uma para o Marcos e a sua irmã em 48 horas.
Isso é realmente muito generoso, disse James, claramente desconfiado das motivações de Richard, mas incapaz de negar que era uma boa solução. Marcos parecia impressionado. Não posso. É demais. Eu só precisava verificar o meu saldo para poder comprar mantimentos. Marcos, disse Richard, e pela primeira vez, sua voz não continha condescendência, nem zombaria, apenas honestidade simples. A sua vida mudou completamente. O dinheiro que a sua mãe deixou para si significa que nunca mais terá que se preocupar com mantimentos. Nunca mais terá que se preocupar com aluguel, contas de serviços públicos ou qualquer uma das coisas que o mantinham acordado à noite. A tua mãe certificou-se disso. Mas eu não sei como ser rico, sussurrou Marcos. Não sei como viver assim. Então vais aprender, disse James gentilmente. Um dia de cada vez, e nós vamos ajudar-te. O sol da tarde estava a pôr-se sobre o Bronx quando Marcos e Richard chegaram ao prédio que Marcos chamava de lar nos últimos 3 anos. O sedã de luxo de Richard parecia absurdamente fora de lugar naquela rua, como uma nave espacial que tivesse acidentalmente pousado na dimensão errada. Richard insistiu em acompanhar Marcos para buscar a irmã dele e os pertences deles. James sugeriu enviar um serviço profissional de mudanças, mas Richard surpreendeu os dois ao se oferecer para ir pessoalmente. O rapaz não deveria ter que enfrentar isso sozinho, disse ele, embora suspeitasse que sua verdadeira motivação fosse mais complicada do que simples gentileza. Agora, sentado no carro e olhando para o prédio, Richard sentiu sua visão de mundo cuidadosamente construída continuar a desmoronar. O prédio tinha 5 andares de tijolos em ruínas e janelas quebradas. Escadas de incêndio pendiam precariamente da fachada, com a ferrugem corroendo os suportes de metal. Sacos de lixo estavam empilhados na calçada, rasgados por ratos ou cães vadios. Pichações cobriam todas as superfícies disponíveis. Algumas eram artísticas, mas a maioria eram apenas rabiscos raivosos marcando o território. "É aqui que você mora?" perguntou Richard e imediatamente se arrependeu da pergunta. Claro, era aqui que Marcos morava. Onde mais uma criança cuja mãe tinha 3 empregos poderia morar? "Quarto andar", disse Marcos baixinho. "O elevador não funciona há 2 anos, então temos que subir as escadas." Eles saíram do carro e Richard trancou-o 3 vezes, verificando cada maçaneta. Um grupo de adolescentes sentados nos degraus da frente observava-os com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Richard sentiu-se extremamente consciente do seu fato caro, do seu Rolex, da pasta de couro que trazia consigo. Mais valia ter pintado um alvo nas costas, mas então Marcos acenou aos adolescentes. "Ei, Carlos, Miguel, Marcos." Um dos rapazes levantou-se com preocupação evidente no rosto. "Meu, onde estiveste?" A Emma passou o dia a chorar. "A senhora Rodrigues ficou a cuidar dela, mas ela não para de perguntar por ti." "Desculpa", disse Marcos. "Tive que tratar de um assunto importante. Agora estou aqui." Os olhos do adolescente se voltaram para Richard, observando o terno caro com desconfiança óbvia. "Quem é este?" "Alguém que está a ajudar-me", disse Marcos simplesmente. "Tudo bem, Carlos, eu prometo." O interior do prédio estava pior do que o exterior. O corredor estava escuro. Metade das luminárias estavam quebradas e cheiravam a mofo, gordura de cozinha e algo mais que Richard não conseguia identificar, mas que lhe revirou o estômago. As paredes estavam manchadas de água. Os azulejos do chão estavam rachados e faltando em alguns lugares. Eles subiram as escadas, passando por outros residentes. Uma senhora idosa carregando mantimentos, que Marcos ajudou. Embora Richard pudesse ver que o rapaz estava exausto, uma jovem mãe com um bebê no colo e 2 crianças pequenas agarradas às suas pernas, que sorriam cansadas para Marcos. Um homem com uniforme de segurança a sair para o turno da noite. Cada vez que Marcos os cumprimentava pelo nome. Cada vez que perguntavam por Emma como ele estava a lidar com a situação. E cada vez que Richard se sentia cada vez mais pequeno. Essas pessoas não tinham nada. Viviam em condições que Richard não toleraria nem mesmo num depósito. Mas elas se importavam umas com as outras de uma forma que os clientes ricos de Richard nunca fizeram. Eram uma comunidade que cuidava uns dos outros porque entendiam que a sobrevivência exigia solidariedade. Quando chegaram ao 4º andar, Marcos parou em frente a uma porta com a pintura descascada. O número 4C estava pendurado torto, preso por um único parafuso.
Ele tirou uma chave e parou. Não é grande coisa, disse Marcos, sem olhar para Richard. Sei o que está a pensar. Mas era o meu lar. Não estou a pensar em nada, mentiu Richard. Na verdade, a sua mente estava a mil, com pensamentos nada lisonjeiros para si mesmo. Marcos abriu a porta. O apartamento era minúsculo, talvez 37 metros quadrados no total. Havia uma sala principal que servia de sala de estar, sala de jantar e cozinha ao mesmo tempo. Duas portas levavam ao que Richard supôs serem quartos, embora suspeitasse que fossem pouco maiores do que armários. Os móveis eram velhos e gastos, mantidos juntos com determinação e fita adesiva. Mas o apartamento estava limpo, meticulosamente limpo e decorado com amor evidente. Desenhos infantis cobriam as paredes. Uma pequena estante continha livros de bolso bem gastos, organizados por cor. Um vaso com flores de plástico estava sobre uma mesa posicionada para captar a luz da tarde que entrava pela única janela. Marcos, uma menina saiu correndo de um dos quartos e se jogou nos braços de Marcos. Ela tinha 8 anos, era pequena para a idade e tinha os mesmos olhos escuros do irmão. Suas roupas estavam limpas, mas remendadas. Seu cabelo estava preso em tranças que estavam começando a se soltar. Emma, disse Marcos, abraçando-a com força. Desculpa ter ficado tanto tempo fora. Sinto muito. A senhora Rodrigues disse que você foi cuidar de coisas de adulto, disse Emma com a voz abafada contra o ombro de Marcos. Tive medo que você não voltasse. Eu sempre voltarei, prometeu Marcos. Sempre. Mas, Emma, tenho algo importante para lhe dizer. Algo sobre a mãe. Uma mulher mais velha saiu do outro quarto. A senhora Rodrigues, presumiu Richard. Ela tinha cerca de 60 anos, olhos gentis e mãos desgastadas que revelavam uma vida de trabalho árduo. Marcos, disse ela com alívio evidente. Graças a Deus, a Emma estava tão preocupada. Os seus olhos se voltaram para Richard, instantaneamente desconfiados. Quem é o seu amigo? Este é o Sr. Blackwell, disse Marcos. Ele é do banco. A mãe deixou-nos algum dinheiro, Sr. Rodrigues? Muito dinheiro. A expressão da Sra. Rodrigues mudou rapidamente, passando por várias emoções. Surpresa, descrença, esperança e então algo que parecia tristeza. Linda, sussurrou ela para aquela mulher. Ela estava sempre a planear, sempre a pensar no futuro. Ela enxugou os olhos rapidamente. Quanto dinheiro, Mico? Marcos olhou para Richard impotente. Mesmo depois de passar horas a discutir o assunto, ele ainda não conseguia entender bem o valor. O suficiente para que nunca mais precisem de se preocupar, disse Richard gentilmente. O suficiente para escolas excelentes, uma casa segura, tudo o que precisam. A senhora Rodrigues pressionou as mãos contra a boca, as lágrimas a correrem livremente agora. Linda, sua linda mulher louca. Você realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Emma perguntou, parecendo confusa. Marcos ajoelhou-se ao nível da irmã. Emma, lembra-se de como a mãe sempre dizia que iria garantir que ficássemos bem? Que sempre teríamos o que precisássemos? Emma acenou com a cabeça solenemente. Ela conseguiu, disse Marcos com as próprias lágrimas a começarem a cair. Ela deixou-nos dinheiro suficiente para termos um bom apartamento, para que possas ir para uma boa escola e para que possamos ter comida sempre que estivermos com fome. E a sua voz quebrou-se. Ela cuidou de nós, Emma. Mesmo depois de ter partido, continua a cuidar de nós. Emma ficou em silêncio por um momento, a processar tudo isto. Depois, fez a pergunta que partiu o coração de Richard. Isso significa que não precisamos mais passar fome? Richard se virou, incapaz de assistir, incapaz de suportar o peso daquela pergunta simples. Essas crianças, esses bebês, viviam com a fome como companheira constante. Enquanto ele gastava centenas de dólares em almoços de negócios que mal tocava, essas crianças se perguntavam se teriam o que comer no jantar. Não, querida, disse Marcos, puxando Emma para perto novamente. Nunca mais teremos de passar fome. A senhora Rodrigues agora chorava abertamente. A tua mãe? Ela costumava chegar a casa às 3 da manhã e ainda tinha energia para trançar o cabelo de Emma para a escola. Ela trabalhava em 2 turnos na lavandaria aos fins de semana e nunca se queixava. Nem uma vez. Todos sabíamos que ela estava doente. Mas ela continuava a trabalhar, continuava a sorrir, continuava a dizer-nos que estava bem.
Ela não estava bem, disse Marcos baixinho. Ela estava a morrer e sabia disso, mas não queria que soubéssemos porque não queria que ficássemos com medo. Richard finalmente voltou-se para a sala. Ela estava a proteger-vos, disse ele até ao fim. Ela estava a proteger-vos. Emma olhou para Richard pela primeira vez, estudando-o com a franqueza que só as crianças possuem. Vais ajudar o meu irmão? Sim, disse Richard, e acreditava nisso mais do que em qualquer outra coisa há muito tempo. Vou ajudar os dois. Ok, disse Emma simplesmente, com a confiança fácil de uma criança que foi ensinada que a maioria dos adultos são pessoas boas que dão o seu melhor. Podemos levar a Bunny? Ela ergueu um coelho de pelúcia que claramente já tinha visto dias melhores. Uma orelha estava pendurada por um fio. O pelo estava emaranhado e ralo, e Richard suspeitou que tivesse sido consertado dezenas de vezes. Podemos levar tudo o que quiserem, assegurou Marcos. Passaram a hora seguinte a fazer as malas. Não havia muito para levar. Algumas mudas de roupa para cada um, alguns livros, os bichinhos de pelúcia de Emma, os trabalhos escolares de Marcos e fotografias da mãe deles. Tudo o que possuíam cabia em 4 sacos de lixo e uma pequena mala. Richard observou Marcos retirar cuidadosamente os desenhos das paredes, enquanto Emma recolhia os seus lápis de cera e o caderno onde praticava escrever o seu nome. Ele observou-os a despedir-se da senhora Rodrigues, que os fez prometer que lhe ligariam, que a visitariam, que nunca se esqueceriam de onde tinham vindo. Vocês são bons miúdos, disse-lhes a senhora Rodrigues, abraçando-os com força. A vossa mãe criou-vos bem. Não deixem que o dinheiro mude isso. Não deixaremos, prometeu Marcos. Enquanto carregavam os sacos pelas escadas, Richard insistiu em levar os mais pesados. Apesar dos protestos de Marcos, outros residentes saíram para se despedir. A notícia da boa sorte das crianças espalhou-se rapidamente. Não havia inveja nos seus rostos, apenas felicidade genuína. Essas pessoas compreendiam o que significava lutar e estavam a celebrar essa rara vitória. Carlos e os seus amigos ajudaram a levar os sacos para o carro. Um senhor idoso deu a Marcos $20 para emergências, recusando-se a aceitar de volta, mesmo quando Marcos tentou explicar que já não precisava disso. Uma jovem deu a Emma uma barra de chocolate para a viagem. Richard percebeu que era assim que se parecia uma comunidade, o que realmente significava cuidar dos vizinhos. Não eram galas de caridade onde pessoas ricas passavam cheques para se sentirem melhor consigo mesmas, mas sim uma conexão humana real. Pessoas a cuidar umas das outras porque era a coisa certa a fazer. Quando finalmente estavam no carro, com as malas carregadas, Richard ligou o motor, mas não arrancou imediatamente. Olhou para Marcos e Emma pelo espelho retrovisor. Essas duas crianças que tinham perdido tudo, mas ainda mantinham a sua dignidade, a sua bondade, a sua decência fundamental. Obrigado, disse Marcos baixinho, por terem vindo comigo, por não me terem deixado fazer isto sozinho. Richard agarrou o volante com força. Marcos, preciso de dizer uma coisa, e preciso que ouças com atenção. As duas crianças olharam para ele atentamente. O que te fiz esta manhã no banco, humilhando-te, zombando de ti, tratando-te como se não fosses nada, foi imperdoável. Passei toda a minha carreira a julgar as pessoas com base nas suas roupas, nas suas moradas, nas suas contas bancárias. Convenci-me de que dinheiro é igual a valor, que sucesso é igual a superioridade. Ele virou-se para olhar diretamente para eles. Mas a vossa mãe, que limpava banheiros para ganhar a vida, que trabalhava até a exaustão, que nunca teve roupas caras ou carros luxuosos, valia mais do que 1000 homens como eu. Ela compreendeu algo que eu havia esquecido, que a medida de uma pessoa não é o que ela tem, mas o que ela dá. A mãe sempre dizia que ser gentil não custa nada, disse Emma timidamente. A tua mãe era uma mulher sábia, disse Richard, e eu vou tentar, realmente tentar ser melhor. Ser o tipo de pessoa que teria visto o valor da tua mãe, que teria visto o teu valor, independentemente dos números na tua conta bancária. Marcos acenou com a cabeça lentamente. Era tudo o que ela teria desejado, que as pessoas tentassem ser melhores. Richard engatou a marcha e afastou-se do passeio. No espelho retrovisor, podia ver os residentes do edifício a acenarem em despedida, ver a senhora Rodrigues a enxugar os olhos com o avental. Enquanto conduziam em direção a Manhattan, em direção ao apartamento de luxo que seria a nova casa de Marcos e Emma, Richard fez uma promessa a si mesmo. Ele ajudaria essas crianças, sim,
Mas, mais do que isso, ele deixaria que elas o ajudassem. Ajudassem-no a lembrar-se do que realmente importava. Ajudassem-no a tornar-se o tipo de pessoa que via valor em todos, não apenas naqueles que podiam pagar pelos seus serviços. Ele percebeu que essa era a educação mais importante que já recebera. E os seus professores tinham 12 e 8 anos. 3 meses se passaram desde aquela manhã de sexta-feira em que Marcus Chen entrou no banco privado Blackwell Associates com sujeira no rosto e medo no coração. 3 meses desde que o mundo cuidadosamente construído por Richard Blackwell foi destruído por um menino de 12 anos e uma carta de uma mãe que amava os seus filhos mais do que a própria vida. O apartamento de luxo na Park Avenue tinha se transformado em algo que realmente parecia um lar. Os desenhos de Emma agora cobriam uma parede inteira. Richard insistiu em mandar emoldurá-los profissionalmente, embora Marcus argumentasse que eram apenas esboços a lápis de cera. Os móveis ainda eram caros, mas Marcus escolheu peças que fossem confortáveis em vez de impressionantes. Animais de pelúcia dividiam espaço com livros novos. A cozinha, que a princípio parecia impossivelmente grande, agora estava regularmente cheia do cheiro de Emma a aprender a fazer biscoitos com a sua nova tutora, a Sra. Patterson. A Sra. Patterson era uma professora aposentada com mais de 50 anos, que havia perdido a sua própria filha para o cancro 10 anos antes. Quando a assistente social a apresentou a Marcus e Emma, ela olhou para eles com a mesma proteção feroz que Linda Chen havia demonstrado. Em uma semana, ela se mudou para o quarto de hóspedes do apartamento e se tornou a presença estável e amorosa de que as crianças precisavam desesperadamente. Mas a transformação mais dramática não aconteceu no apartamento. Aconteceu em Richard Blackwell. Na manhã seguinte ao dia em que levou Marcus e Emma para sua nova casa, Richard chegou ao banco às 5 horas, 2 horas mais cedo do que o habitual. Ele percorreu todos os andares do prédio, observando-o realmente pela primeira vez em anos. Ele notou a equipa de limpeza trabalhando silenciosamente, esvaziando caixotes do lixo e aspirando tapetes enquanto o resto do mundo dormia. Ele os observou movendo-se pelos escritórios como fantasmas, invisíveis e ignorados. Às 6 horas, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Apresentou-se à supervisora da equipa de limpeza. "Bom dia", disse ele a uma mulher surpreendida chamada Gloria. "Sou Richard Blackwell. Sou o dono deste banco e gostaria de saber o seu nome e os nomes de todos da sua equipa." Gloria olhou para ele como se ele estivesse a falar uma língua estrangeira. Em 20 anos a limpar este edifício, nenhum executivo tinha falado diretamente com ela. Certamente não o CEO, mas Richard tinha sido paciente. Ele tinha aprendido todos os nomes, perguntado sobre as suas famílias, as suas vidas, os seus desafios. E quando Gloria finalmente se abriu, contando-lhe sobre as expectativas impossíveis, os salários de miséria, a falta de benefícios ou respeito, Richard ouviu com o tipo de atenção que normalmente reservava para clientes bilionários. Na segunda-feira de manhã, ele convocou uma reunião de emergência do conselho. "Senhores", disse ele aos membros do conselho reunidos, "estou a propor algumas mudanças na forma como operamos esta instituição." O que se seguiu foi a reunião do conselho mais controversa nos 100 anos de história do banco. Richard propôs triplicar os salários da equipa de limpeza e manutenção. Propôs fornecer seguro de saúde, férias pagas e benefícios de reforma. Propôs a criação de um fundo de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários de serviços que quisessem prosseguir estudos superiores. "Você enlouqueceu?", gritou um membro do conselho. "Esses custos afetarão significativamente as nossas margens de lucro." "Ótimo", respondeu Richard calmamente. "As nossas margens de lucro são obscenas. Podemos nos dar ao luxo de tratar as pessoas que fazem este edifício funcionar como seres humanos, em vez de recursos descartáveis." A votação foi acirrada, mas Richard venceu por uma pequena margem. 2 membros do conselho renunciaram em protesto. Richard agradeceu-lhes pelos seus serviços e não se preocupou em esconder o seu alívio com a saída deles. Em seguida, começou a fazer mudanças na forma como o banco tratava todos os seus funcionários, não apenas os trabalhadores de serviços. Entrevistas de saída revelaram um padrão de discriminação, favoritismo e gestão baseada no medo. Richard demitiu 3 gerentes seniores que estavam a criar ambientes tóxicos. Implementou critérios de promoção transparentes. Começou a realmente ouvir os funcionários, em vez de apenas dar ordens. A imprensa financeira foi brutal.
Blackwell amolece, dizia uma manchete. Estranha transformação de executivos bancários preocupa investidores, dizia outra. Os colegas de Richard em outros bancos ligaram-lhe em particular a perguntar se ele estava a ter algum tipo de colapso nervoso. Ele disse a todos a mesma coisa. Conheci alguém que me ensinou como é a verdadeira riqueza, e ela não está numa conta bancária. Agora, sentado no seu escritório, numa tarde fria de outubro, Richard estava a rever os relatórios trimestrais quando o seu assistente o chamou. Sr. Blackwell, Marcus e Emma Chen estão aqui para o ver. Richard sorriu, algo que se via a fazer com muito mais frequência nos últimos tempos. Mande-os entrar. Marcus e Emma entraram e Richard ainda se maravilhava com a transformação. Marcus usava roupas que lhe serviam bem. O seu rosto estava limpo e com aspecto saudável. E mais importante, o medo constante nos seus olhos tinha sido substituído por outra coisa. Não era exatamente felicidade. A dor de perder a mãe ainda era muito recente para isso, mas sim paz, segurança, esperança. Emma estava a prosperar. Ela tinha começado numa nova escola, onde estava a tirar notas excelentes em todas as disciplinas. Ela tinha feito amigos. Ela tinha ganhado peso, um peso saudável que vinha de refeições regulares e de não se preocupar com a próxima refeição. Ela tinha 8 anos e finalmente estava a conseguir ser realmente uma criança de 8 anos. Sr. Blackwell, disse Emma, correndo para lhe dar um abraço. Ela havia perdido a timidez inicial em relação a ele na primeira semana. Tirei 100% na minha prova de matemática. Isso é maravilhoso, Emma, disse Richard, genuinamente encantado. Trouxeste para me mostrar? Ela tirou um papel da mochila, radiante de orgulho. Richard fingiu examiná-lo cuidadosamente, depois abriu a gaveta da secretária e tirou um autocolante de estrela dourada. Algo que ele tinha começado a guardar especificamente para as visitas de Emma. Isto vai para o teu livro de conquistas, disse ele solenemente, entregando-lhe o autocolante. Emma colocou cuidadosamente o autocolante na sua prova, depois sentou-se numa das cadeiras de couro e tirou um livro para ler. Enquanto os adultos conversavam, Marcus sentou-se na outra cadeira, com uma expressão mais séria. Eu queria falar contigo sobre uma coisa. Claro, o que está na tua cabeça? Tenho pensado muito sobre o que a minha mãe queria. Marcus começou. Não apenas para mim e para Emma, mas algo maior do que isso. Ela escreveu na carta que dinheiro é apenas dinheiro. O que importa é o que fazemos com ele. Richard acenou com a cabeça, esperando. Quero criar uma fundação, disse Marcus. Para crianças como eu e a Emma, crianças cujos pais trabalham até a exaustão, mas ainda assim não conseguem pagar as contas. Quero ajudá-las. Richard sentiu a garganta apertar. É uma ideia linda, Marcus. Que tipo de ajuda tem em mente? Tudo, disse Marcus, a sua voz ganhando força à medida que falava. Material escolar, aulas particulares, assistência alimentar, ajudar os pais a conseguir empregos melhores. Mas também, e esta é a parte importante, quero ajudar as pessoas a verem essas crianças. A verem-nas realmente. Da mesma forma que não me viste no início. As palavras doíam, mas Richard não se abalou. Tens toda a razão. O que tens em mente? Marcus tirou um caderno. Era evidente que tinha planeado tudo cuidadosamente. Tenho pesquisado outras fundações, conversado com a Sra. Patterson sobre isso. Quero chamá-la de Fundação Linda Chen para famílias trabalhadoras e quero doar os 10 milhões de dólares do meu fundo para iniciá-la. Richard piscou. Marcus, essa é uma quantia substancial de dinheiro. Eu sei, disse Marcus, mas é o que a minha mãe teria desejado. Ela não economizou todo esse dinheiro apenas para que eu pudesse comprar coisas caras. Ela poupou-o para que eu pudesse fazer a diferença. Compreendes que isto é um compromisso a longo prazo? Richard perguntou cuidadosamente. Gerir uma fundação é um trabalho sério, requer supervisão, administração, planeamento cuidadoso. Eu sei, disse Marcus. É por isso que esperava que me ajudasses. Não apenas com a parte financeira, mas também para garantir que ela realmente ajude as pessoas. Tu entendes como fazer as coisas funcionarem no mundo dos negócios. Richard ficou em silêncio por um longo momento. 3 meses atrás, ele teria descartado isso como uma fantasia infantil ingênua, mas ele havia aprendido o suficiente desde então para reconhecer que Marcus entendia algo profundo. Algo que Richard ainda estava a aprender. Eu ficaria honrado em ajudar, disse Richard.
Com uma condição, Marcos parecia cauteloso. Que condição? Que você me deixe doar os 10 milhões do meu próprio dinheiro para igualar o seu. Richard disse. Sua mãe me ensinou uma lição que eu precisava desesperadamente aprender. Esta é a minha oportunidade de realmente fazer algo com isso. Os olhos de Marcos arregalaram-se. Faça isso, Marcos. Há 3 meses, eu era um homem que media o sucesso pelo tamanho da minha conta bancária e pelo medo nos olhos dos meus funcionários. Eu era infeliz, embora não conseguisse admitir isso para mim mesmo. A carta da sua mãe, a forma como ela amava você e a Emma, a forma como ela sacrificou tudo por vocês, mostrou-me o que eu estava a perder. Richard levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Passei os últimos 3 meses tentando ser melhor, tratando as pessoas com dignidade, realmente me importando com os funcionários que trabalham para mim. E sabe o que descobri? O quê? Estou mais feliz do que em 20 anos. Richard disse simplesmente, durmo melhor. Realmente gosto de vir trabalhar. Voltei a me aproximar da minha filha. Eu te contei que tenho uma filha? Ela tem 25 anos. E durante anos ela não falava comigo porque eu tinha sido um pai terrível. Mas ela me ligou na semana passada. Ela disse que tinha ouvido falar das mudanças que eu estava fazendo e queria me encontrar para tomar um café. Marcos sorriu. Você foi? Tomamos café durante 3 horas, Richard disse com a voz embargada pela emoção. 3 horas a conversar de verdade, a ouvir um ao outro. Falei-lhe sobre ti e a Emma, sobre a tua mãe. Falei-lhe que estava a tentar aprender a ser uma pessoa melhor. O que ela disse? Ela disse que já estava na hora. Richard riu. Mas ela também disse que estava orgulhosa de mim. Sabes há quanto tempo ninguém dizia que estava orgulhoso de mim? Não impressionada com o meu dinheiro ou o meu sucesso, mas realmente orgulhosa de mim como pessoa. Emma levantou os olhos do livro. Estou orgulhosa de si, Sr. Blackwell. A simples declaração proferida com tanta convicção sincera quase derrubou Richard completamente. Ele teve que limpar a garganta várias vezes antes de conseguir responder. Obrigado, Emma. Isso significa mais do que imagina. James Morrison apareceu na porta, batendo suavemente. Desculpe interromper, mas, Richard, a equipa de notícias do Canal 7 está aqui para a entrevista. Entrevista? Marcos perguntou. Richard planeava contar a Marcos sobre isso, mas a proposta da fundação do rapaz atrapalhou os seus planos. Pediram-me para dar uma entrevista sobre as mudanças que fizemos no banco. Eu ia perguntar se você estaria disposto a participar, mas não tem nenhuma obrigação. Que tipo de entrevista? Marcos perguntou cautelosamente. Eles querem falar sobre como o meu encontro contigo mudou a minha perspectiva sobre liderança e dignidade humana, explicou Richard. Mas não farei isso sem a tua permissão. A tua história é tua, pensou Marcos por um momento. Será que ajudará outras pessoas, outras crianças que estão passando por dificuldades? Acredito que sim, disse Richard honestamente. Pode inspirar outros líderes empresariais a examinar como tratam os seus funcionários. Pode ajudar as pessoas a entender que todos merecem dignidade e respeito, independentemente do seu emprego ou rendimento. Então eu farei isso, decidiu Marcos. Mas quero falar sobre a minha mãe, sobre quem ela realmente era. A entrevista aconteceu na sala de conferências do banco. A repórter, uma mulher chamada Sarah Chen, sem parentesco com Marcos, embora a coincidência tenha feito todos pararem para pensar, era profissional, mas calorosa. Ela havia feito sua pesquisa e abordou a história com interesse genuíno, em vez de procurar escândalos. Sr. Blackwell, Sarah começou. Há 3 meses, era conhecido como um dos executivos mais implacáveis da banca privada. O seu estilo de gestão era descrito como agressivo e intimidante. O que mudou? Richard olhou para Marcus, que acenou com a cabeça de forma encorajadora. Conheci um rapaz de 12 anos que me mostrou que eu estava a medir o sucesso com os parâmetros errados, disse Richard. Marcus entrou no meu banco à procura de ajuda e eu humilhei-o na frente de uma sala cheia de pessoas porque ele não parecia rico. Julguei-o com base na sua aparência, nas suas circunstâncias, na sua pobreza. E então, Sarah interrompeu. E então descobri que ele era um dos clientes mais ricos do edifício, disse Richard. Mas, mais importante, aprendi sobre a sua mãe. Linda Chen tinha 3 empregos, limpando escritórios e lavando roupa. Ela usava as mesmas poucas roupas durante anos. Às vezes, ela ficava sem comer para que os seus filhos pudessem jantar.
E enquanto fazia tudo isso, ela estava a construir um futuro para os seus filhos que era mais impressionante do que qualquer coisa que eu já tivesse conquistado. Marcos assumiu a história, falando sobre a sua mãe com uma mistura de orgulho e tristeza que era comovente de se ver. Ele falou sobre os sacrifícios dela, o seu amor, o seu último presente para os filhos. Emma interveio ocasionalmente com lembranças da mãe, a trançar o cabelo dela antes da escola, a aconchegá-la à noite, por mais exausta que estivesse. O dinheiro é maravilhoso, disse Marcos. Significa que a Emma e eu não precisamos de nos preocupar com comida, moradia ou educação. Mas o verdadeiro presente que a minha mãe nos deu foi mostrar-nos como ser boas pessoas, como trabalhar duro, como cuidar dos outros, como nunca tratar ninguém como menos que humano. Sarah virou-se para Richard. E essa lição inspirou-o a fazer mudanças significativas na forma como você opera o seu negócio. Isso inspirou-me a tornar-me o tipo de pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. Richard corrigiu. Triplicamos os salários dos funcionários de serviços, implementamos pacotes de benefícios abrangentes, criamos programas de bolsas de estudo e mudamos fundamentalmente a nossa cultura corporativa, de uma baseada no medo para uma baseada no respeito. Os seus críticos dizem que você se tornou brando. Sarah observou que você está a sacrificar a rentabilidade em prol do politicamente correto. Richard sorriu. Na verdade, a nossa rentabilidade aumentou. Acontece que, quando você trata bem os funcionários, e eles trabalham mais, ficam mais tempo e se preocupam mais com o sucesso da empresa. Quem diria? O sarcasmo na sua voz fez Sarah rir. Mas, mais do que isso, Richard continuou, tornando-se sério novamente. Não me importo com o que os meus críticos dizem. Passei 45 anos preocupado desesperadamente com o que outros homens ricos pensavam de mim, e isso me deixou infeliz. Agora, me importo se consigo me olhar no espelho e sentir orgulho de quem sou, e pela primeira vez em décadas consigo. A entrevista continuou por mais 1 hora, cobrindo os detalhes da fundação que Marcos queria criar, as mudanças específicas que Richard havia implementado e as implicações mais amplas para a liderança corporativa. Quando finalmente terminou e a equipa de reportagem arrumou o equipamento, Marcos e Emma se prepararam para sair. Obrigado por fazer isso, disse Marcos a Richard, por estar disposto a falar sobre o que aconteceu. Obrigado por me dar a oportunidade de ser melhor, respondeu Richard. Você, a Emma e a sua mãe salvaram a minha vida. Sei que parece dramático, mas é verdade. Eu vivia uma vida sem sentido, sem propósito, sem conexões humanas reais. Vocês devolveram-me tudo isso. Emma abraçou-o novamente. O senhor é uma boa pessoa, Sr. Blackwell. Estou a tentar ser, disse Richard. Todos os dias estou a tentar. Depois que eles saíram, Richard ficou sozinho em seu escritório enquanto o sol se punha sobre Manhattan. Ele pensou em Linda Chen, uma mulher que nunca conhecera, mas que mudara completamente a sua vida. Pensou em quantas outras Linda Chens estavam por aí, trabalhando em empregos invisíveis, sacrificando tudo pelos seus filhos, sem nunca receber reconhecimento ou respeito. Pegou o telefone e ligou para James Morrison. James, quero expandir os nossos programas de apoio aos funcionários. Quero criar uma creche no edifício. Quero oferecer assistência educacional não apenas aos funcionários, mas também aos seus filhos. Quero... Richard James interrompeu gentilmente. Calma. Podemos fazer todas essas coisas, mas precisamos de planear cuidadosamente. Eu sei, disse Richard, mas também sei que cada dia que esperamos é mais um dia em que alguém como Linda Chen está a trabalhar até a exaustão, sem apoio. Não quero esperar mais. Então não vamos esperar, disse James simplesmente. Começaremos a planear amanhã. Richard desligou e virou-se para o computador. Tinha um e-mail para escrever à filha, sugerindo que jantassem juntos no fim de semana. A ex-mulher, pedindo desculpas por décadas de ausência emocional. Aos funcionários que maltratara ao longo dos anos, oferecendo desculpas sinceras e, sempre que possível, reparação. Ele tinha muito trabalho a fazer, muitos anos a compensar, muitos danos a reparar. Mas, pela primeira vez na vida, Richard Blackwell estava a fazer um trabalho que realmente importava. E tudo tinha começado com um miúdo sujo a pedir para verificar o seu saldo. E um milionário que tinha aprendido que a verdadeira riqueza não se media em dólares, mas nas vidas que tocava, na bondade que demonstrava
e na dignidade que concedia a todos os seres humanos. O ecrã mostrou um número, 47 milhões de dólares, que congelou o sorriso de Richard. Mas foi o que aconteceu depois, a lição que ele aprendeu com o menino, sua irmã e o amor de sua mãe, que derreteu seu coração. E essa transformação valeu mais do que qualquer quantia de dinheiro jamais poderia valer.